Graça e paz. Estamos aqui no dia de hoje para meditarmos na Palavra de Deus, no livro de Êxodo, capítulo 32. Aqui nós temos uma história muito conhecida, o bezerro de ouro. E muitas vezes nós focamos só para a questão do bezerro. Mas eu queria hoje olhar para todo o texto e ver a história, o que aconteceu para que aquele povo que era chamado povo de Deus se desviasse de uma forma tão terrível, uma história tão horrível. Então eu convido você a irmos ali em Êxodo, capítulo 32. Inicialmente nós vamos ver o porquê, o que aconteceu para que fizessem esse bezerro. No verso 1 diz: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois, quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Moisés, debaixo da orientação de Deus, subiu no Monte Sinai, teve experiências tremendas com Deus. Foi um tempo onde ele jejuou por 40 dias, sem comer e sem beber. Algo sobrenatural. A presença de Deus estava ali. E como demorou, segundo o padrão do povo de Deus, para voltar, então o povo começou a ficar impaciente e pedem para Arão fazer para eles um Deus ou deuses. E é interessante isso, porque aqui aquele povo diz que Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Na verdade, nós sabemos que Moisés foi só um instrumento. Quem verdadeiramente tirou o povo de Deus foi Deus, o próprio Deus. E aí então eles pedem para aquele que era líder também, que era o porta-voz de Moisés, para que de alguma forma tornasse visível o Deus, para que eles pudessem cultuar, festejar e etc, etc. Nós vamos ver já já. Então no verso de número 2 diz: Disse-lhes Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Então, aqui um plano para elaborarem, fazerem com as mãos dos homens um Deus. Que coisa terrível! Como é que esse Deus criador de todas as coisas pode se tornar em uma estátua, algo personificado? Isso é coisa da mente humana. Isso não dá certo, porque Deus, ele é espírito. E ele deseja que adoremos a ele em espírito e em verdade. Ali então, nós vamos continuar a leitura, olhando o primeiro ponto da nossa história, o bezerro de ouro. Você já perguntou por que fizeram um bezerro de ouro? Ali no capítulos anteriores, em Êxodo, Deus dá toda a instrução e aparece no capítulo 29, 7 vezes a ordem de Deus para que se fizesse um sacrifício, e esse sacrifício tinha que ser um bezerro e também uma ovelha, um cordeiro. Então eu creio que eles tinham a ideia, principalmente o líder deles aqui, nesse momento, Arão, tinha a ideia de se fazer um sacrifício de um bezerro. Então isso pode ter induzido a ele a fazer um bezerro, colocando no bezerro a atribuição que era a atribuição de Deus. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque muitas vezes as coisas pelas quais nós estamos ofertando a Deus tendem a se tornar o nosso Deus. E ali então, a partir do verso 4,
nós vemos o verso 5, Arão, vendo isso, edificou um altar. Tudo está dentro daquilo que Deus havia dito através do profeta Moisés, que Faraó devia deixar o povo ir para fazer uma festa, para adorar a Deus, o Criador de todas as coisas. Verso 4, então recebendo-as das suas mãos, recebendo aqueles objetos de ouro, trabalhou o ouro com um buril, um instrumento de trabalhar ali com ouro, e fez dele um bezerro fundido. A gente vê claramente que o propósito de Arão foi fazer esse bezerro. Então disseram, são esses, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Queridos, eles tinham visto o poder de Deus, a manifestação sobrenatural de Deus, e agora estão atribuindo a um objeto feito por mãos humanas, como sendo o Deus que havia tirado eles dali. Então eles fizeram, Arão fez esse bezerro, e agora nós vamos ver a segunda coisa, no verso 5, diz que Arão, vendo isto, edificou um altar. Só que agora o altar não é mais para o Deus vivo, todo-poderoso, é para esse bezerro feito de ouro. Apregoando, disse, amanhã será a festa do Senhor. Terceira coisa que nós vemos é esta festa. Fizeram primeiro, entre aspas, um Deus, o bezerro. Depois fizeram um altar para colocar esse bezerro. E agora então é proclamado a festa. A festa. No verso 6 nós vamos ver a quarta atitude desse povo. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. Olha que coisa terrível. Ofereceram sacrifícios a este Deus, a este bezerro. Tudo errado. Porque não tiveram paciência de esperar a vinda do homem de Deus, Moisés, para dar toda a instrução. E eles então fizeram ali os sacrifícios, que eram para serem feitos para Deus. E aí nós vamos no último ponto das atitudes desses homens. Ali na continuidade do verso 6. E o povo assentou-se para comer e beber. E levantou-se para divertir. Não parece que é um texto dos nossos dias? O ser humano procurando a diversão em tudo. O ser humano colocando como prioridade da sua vida a diversão. E, infelizmente, nós vemos que esse conceito entrou dentro das igrejas. É uma festa, é uma celebração. Eles estão ali para se divertir, é um entretenimento. Tudo tomando lugar de Deus. A presença de Deus é um lugar de estarmos ali compenetrados, contritos, quebrantados. Mas tudo tem se tornado em festa. E o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir. Jesus disse do tempo dos fins, que seriam tempos como o tempo ali da arca. Comiam e bebiam. Agora nós vemos repetido aqui, comendo, bebendo, festejando. Será que é isso que nós temos feito? Ou será que entendemos que diante da poderosa mão de Deus, como o profeta disse, que devemos nos silenciar e saber que Deus está no seu santo trono? Esta palavra parece que caiu em desuso a reverência, a autoridade divina, a santidade desse Deus. Mas não, as pessoas estão buscando por diversão. E o que aconteceu? Qual é a conclusão? Em primeiro lugar, nós vemos a reação de Deus diante de tudo isso. O verso 7 diz, então disse o Senhor a Moisés, vai. Lembra, Moisés estava lá com Deus, recebendo as tábuas da lei, recebendo toda a orientação lá no Monte Sinai. E Deus disse para Moisés, vai e desce, porque o teu povo que fizesse sair do Egito se corrompeu.
Que coisa triste! O próprio Deus. E agora Deus não diz o meu povo. Eu não sou Deus, esse povo, não é o meu povo. Agora ele olha para Moisés e fala: Moisés, o povo que você tirou, ele já se corrompeu. Um curto espaço de tempo. Já esqueceram de toda a história, todos os feitos de Deus. E já estão adorando. Já se tornaram um povo idólatra, adorando uma imagem. Se corrompeu. E olha o que Deus diz mais: e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Deus havia dado ordem a um caminho a ser trilhado. Mas esse povo, tão rapidamente já desorientado, se desviou do caminho. Pois fez para si um bezerro fundido e o adorou. Ele sacrificou e disse: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Rapidamente se esqueceram de Deus. Rapidamente já estão atribuindo a uma imagem todo o poder da libertação de Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto esse povo, eis que é povo de dura serviço. Que Deus tenha misericórdia de nós. Verso 10 diz: agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Deus tem no coração de acabar com aquele povo, aquela nação, e através de Moisés, começar tudo de novo. Que tristeza para nós, seres humanos. Mas aí nós vemos, como conclusão, o segundo ponto, a intercessão, a oração de Moisés em prol daquele povo. Como isso nos ensina a nos colocarmos numa posição de intercessão, de interceder, de pedir para Deus se lembrar das suas promessas, da sua misericórdia. E Deus suplicou a Deus. E ali no verso 14 nós vemos que Deus ouviu a oração de Moisés. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera que havia para fazer contra aquele povo. Deus ouviu e Deus poupou aquele povo. Queridos, aqui nós vemos um quadro perfeito do que nós seres humanos somos capazes de fazer. Deixar de dar a glória a Deus, de sacrificar, de adorar a esse Deus, olhando para as coisas, olhando para objetos e colocando-os no lugar de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu ouvi uma frase que mexeu muito comigo. O pior fracasso é ter sucesso naquilo que Deus não te mandou fazer. Quando a pessoa está fazendo alguma coisa que Deus não mandou, alguma coisa errada, e ele tem o sucesso, ele pode até pensar que ele está debaixo da bênção de Deus, mas não está. Que eu, que você, possamos entender que não precisamos de bezerros de ouro, não precisamos de nenhum objeto, nós precisamos simplesmente crer e adorar esse Deus invisível que criou todas as coisas. Nós precisamos entender que a festa da libertação é por aquilo que Cristo Jesus fez por nós lá na cruz do Calvário. Foi Ele que pagou o preço do nosso pecado, do nosso erro, das nossas falhas. E é somente Ele que é digno de receber o nosso louvor, a nossa adoração. E em vez de buscar essa diversão desenfreada, esse entretenimento para agradar a nossa alma, nós temos que buscar nesses dias um quebrantamento verdadeiro, que atraia os olhos do nosso Deus e que esse Deus receba o nosso louvor e a nossa adoração. Cuidado, há um perigo tão grande. Vamos orar. Papai, uma história tão conhecida. Uma história, papai amado, que olhamos e parece que está tão distante.
mas que pode se repetir dentro do nosso coração, se assim colocarmos outros deuses, imagens e esculturas, para adorar, para festejar, para nos divertir. Livra-nos disso. Espírito Santo de Deus, tu que habita em nós, eu te peço, em nome e pelo sangue de Jesus, que o único e verdadeiro louvor que saia do nosso coração, que saia dos nossos lábios, seja o louvor e adoração a Cristo Jesus. Obrigado por esse alerta nessa história. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um forte abraço. Deus te abençoe.